Olá, nós somos o grupo M da turma A de prática de eletromagnetismo e vamos apresentar o experimento 2. Nosso grupo é composto pelo Davi, eu, Yara e o Ítalo. Pode passar, hein? O nosso tema é multiplicador de tensão e ele é normalmente utilizado, esse tipo de circuito multiplicador de tensão são muito utilizados em dispositivos alimentados por bateria e que você necessita aumentar essa tensão. Normalmente são utilizados capacitores e diodos, de forma que quando você carrega o diodo, quando ele está diretamente polarizado, e ele bloqueia a corrente nos que estiverem indiretamente polarizados, de maneira que você consegue fazer os pares, o capacitor e o diodo, e multiplica a tensão de acordo com esses pares. Por exemplo, se tiver 7 pares de capacitor e diodo, nós teremos um aumento de 7 vezes, por exemplo, o aumento da tensão. Pode passar. Aqui a gente trouxe um exemplo com o software. Por exemplo, de 7, gostaríamos de aumentar 8 vezes. Então, a gente usou 8 capacitores e 8 diodos. A gente utilizou também... Pode passar, então. Também utilizamos a simulação no Tinkercad, que o Ítalo vai apresentar agora. Bom, no Tinkercad, a gente utilizou uma protoboard com um gerador de função, né, que ele vai dar para a gente uma tensão, a tensão certinha para a gente de 5 volts, para a gente poder multiplicar e chegar a 30 volts. Aqui é o esquema, a gente tem duas linhas, cada uma... Essa linha tem 9 capacitores. São duas linhas com 9 capacitores e 18 diodos, seguindo a mesma formação que foi apresentada anteriormente. Então a gente pode aqui iniciar a simulação. Vou só puxar mais para cá para a gente ver direitinho. Espero que não demore muito a subir a tensão. Você pode ir apresentando enquanto ele vai subindo a tensão. Ele continua. Bom, deixa ele rodando. Então a gente vai Enquanto ele vai continuar. subindo a tensão. Isso, enquanto ele vai subindo a tensão, a gente vai dando continuidade na apresentação e logo ao final ele vai parar ali por volta dos 32 volts. E aí a gente volta para mostrar como funcionou. Bom, as linhas de campo, o campo eletromagnético é a concentração de cargas elétricas e magnéticas. Esse é um estudo, é um fenômeno estudado pela física e tem uma ligação entre a eletricidade e o magnetismo. E ela começou a ser entendida e comprovada pelo físico, matematicamente e cientificamente pelo físico James Clerk Maxwell. A gente tem um parâmetro que as linhas de campo magnético saem das cargas positivas e entram nas cargas positivas e entram nas cargas negativas. Assim como o polo norte, as linhas saem do polo norte e entram no polo sul. Essas linhas são sempre perpendiculares aos polos e elas são tangentes. Elas nunca se encostam. Sempre correm paralelas umas às outras. Pode passar, então. Bom, passando já para o Unsoft, aqui a gente vai utilizar uma ferramenta que vai simular para a gente os campos magnéticos de forma semelhante aos experimentos que foram realizados no vídeo que nos foi apresentado. Então a gente vai tomar como base mais ou menos a ideia dele, onde a gente tem dipolos em uma caixinha com óleo dentro, onde o óleo é o dielétrico
e tem um pouco de fubá que vai ajudar a gente a mostrar como funciona. Como fica disposto, né, o campo magnético depois que a gente aplica uma corrente elétrica. No caso, como a gente vai simular, né, não vai ter fubá, mas a gente vai fazer um dielétrico mais semelhante possível. Aqui no experimento 1, a gente vai apresentar o passo a passo. Essa ficou a armação do dielétrico, né, a construção do dielétrico. E aí a gente colocou logo depois os 2 pinos. Essa foi os parâmetros, né, utilizados no óleo. Como a ferramenta não tinha, a gente teve que inserir uma. E a gente, por meio de pesquisa, a gente descobriu, né, cada dado certinho. E aí colocamos os 2 primeiros... os 2 pinos certinhos. Eles, inicialmente, no primeiro experimento, ele tem a forma cilíndrica. Que aí o ponto é ele não ter nenhuma quina, né? E aí a gente aplicou material ferro, iron, como pode ver aí na janela, um dos 2. E a gente mudou para elétrico, né? Eletrostático, o tipo de solução. E aplicamos a voltagem de 5 volts. No vídeo não é especificada qual a voltagem, só usou voltagem. Mas foi aplicada uma voltagem, mas não foi especificada qual, então foi utilizada uma voltagem diferente de 0. O outro polo estava no terra, então colocamos com a voltagem de 0 volts. E aí, aplicando todo o esquema, né, aplicando a voltagem e simulando, a gente consegue esse formato no experimento 1, que é bem semelhante ao do vídeo. Só ressaltar que, nesse caso, o do vídeo está espelhado, né? O que está, no caso do vídeo, o polo que está eletrizado, ele está à esquerda, né? De 5 volts, e à direita está o que está em terra, que está ligado ao terra. Por isso que ficou espelhado em relação ao resultado que a gente obteve. A gente pode ver, inclusive, que na linha onde há a menor distância entre os 2 polos é onde a gente tem maior intensidade do campo. E a gente pode ver até como a dispersão das linhas do campo magnético são semelhantes. Indo para o experimento 2, o processo de construção é o mesmo. A gente utilizou os mesmos tamanhos, só que a diferença é que nesse experimento 2, em vez de usar dois polos no formato cilíndrico, ele usou em duas pás. E elas foram construídas da mesma maneira. Aplicamos a voltagem de 5 volts em um e 0 volts no outro. Assim como aconteceu no vídeo, o dielétrico é o óleo e o material de cada um dos polos foi ferro. E aí a gente obteve, no final, esse formato. A gente pode perceber, inclusive, que nesse campo a gente tem os efeitos de quina, né? O que não ocorria no polo cilíndrico. No outro experimento, em que cada um dos polos eram cilíndricos. E aí a gente tem o campo perpendicular, né, onde a gente não tem o efeito de quina, como a gente pode identificar, inclusive no vídeo do experimento. E quando chega na quina, a gente tem os efeitos de quina, que é essa curvatura maior, o campo fica um pouquinho mais intenso por causa dessa diferença também, que sai da perpendicularidade. E aí, no experimento 3, esse é o processo de construção, né? O processo do dielétrico é o mesmo. Aí a gente teve um pouquinho de problema só na construção do polo, que ele tem um formato diferente, que é ter uma quina só. Mas foi possível simulá-lo. Aí a gente construiu dessa forma, de maneira que parecesse o máximo possível com o do vídeo. E do outro lado era uma pá, que a gente ia ver como é que funciona, né? A pá com o outro polo tendo uma quina só. O processo de construção novamente é o mesmo, a gente vai aplicar 5 volts em um polo e terra no outro. E a gente vai ter esse formato das linhas de campo magnético. E a gente pode ver que ele assemelha bastante. Nesse caso do vídeo ele ficou um pouquinho mais disperso porque no meio da simulação o professor colocou óleo e aí o fubá dispersou um pouco.
E aí, mas a gente pode perceber como é bem semelhante o campo formado. Nesse caso aqui, a gente tem o mesmo esquema das pás, só que o professor inseriu um objeto na forma quadrada, né, do mesmo material dos polos, só que ele serviria justamente para estancar o efeito, né, do campo magnético causado pela corrente. E aí a construção é a mesma, a gente vai ter a aplicação de 5 volts em um polo e 0 volts no outro, porque ele alterna. E aí, por fim, a gente tem esse efeito, que é a gente não possui nenhum campo magnético ali dentro, justamente porque não tem nenhuma passagem, né, da corrente, ela não passa lá por dentro. O polo ele chega apenas lá do outro lado, ele não é aterrado, então dentro não há nenhuma interferência do campo. Apenas na casca, como a gente pode ver que as linhas de campo lá na quina, né, que são interferidas pelo efeito de quina, elas também são direcionadas a esse quadrado. Mas dentro do quadrado não tem nenhuma interferência do campo, justamente porque não tem nenhuma corrente lá dentro. Você gostaria de completar com alguma coisa, Yara? Que a gente conseguiu provar que é possível observar o efeito da blindagem, né? Dentro do quadrado. Sim. Quer falar mais sobre ele? Não, tá bom. Beleza. Bom, finalizada a simulação, a gente pode retornar agora para o Tinkercad para ver como é que ficou. Droga, eu acho que o Tinkercad, como não estava. O navegador deu uma pausa. Bom, então a gente espera ele finalizar direitinho. E acho que o jeito é se a gente tentar acelerar, né? A gente muta essa parte e acelera. Eu acho que vai. Não, a gente já baixa e manda. Porque. Ele tá subindo até rapidinho, né? Deixa eu demorar um bocadinho. Acho que como meu navegador tá gravando, tá apresentando, aí fica um pouquinho mais lerdo. Tá conseguindo. A gente já finalizou a apresentação, aí a gente espera um canso. Beleza.
Mas só um pouquinho mais rápido, Tinkercad, por favor. Quase lá. 1,5 só. Aí. Chegou. É isso, pessoal. Bom, podemos ver que foi possível, né? A gente multiplicar a tensão de entrada. Ah, sem dar zoom. Ele multiplicou direitinho, né? A gente pode ver que a entrada aqui é 5 volts. E aí, alternando entre os capacitores, né? Eles foram somando a tensão e a tensão de saída, por fim, ficou em 31 volts. Podemos ver que foi possível simular o nosso multiplicador de tensão no Tinkercad. É isso, obrigada, gente.